Sobre esse mesmo assunto, né, a ICE que tira café lá da Europa para os Estados Unidos, aí deve totalizar 250 mil, 350 mil sacas, dependendo da fonte de informação, mas isso é certo, já começou a fazer esse cenário para abastecer o mercado norte-americano, para ter estoque também nos Estados Unidos. Isso mexe com o mercado, como o Eduardo Carvalhais acabou de destacar. Sobre este assunto, sobre os desdobramentos, como é que isso reflete na cafeicultura brasileira, o Walter Puga Júnior entrevistou o diretor da Sincal, Fernando Souza Barros, e a entrevista você acompanha agora. E as agências de notícias dão conta de que café arábica tem sido retirado da Europa para abastecer o mercado americano. Eu tenho aqui comigo Fernando Souza Barros, um dos diretores da Sincal, da Associação dos Cafeicultores do Brasil, que explica o que está ocorrendo. Falta café no mercado americano, Fernando? Pois é, os certificados lá na Bolsa de Nova York estão caindo dia a dia. Para você ter uma ideia, um ano atrás ele estava na casa lá dos 2 milhões e 200 mil sacos, e hoje já estão na casa de 1 milhão de sacos, até um pouco menos, os certificados de bolsa lá, que são os cafés que podem ser entregues na eventualidade de alguém quiser recebê-los. Então, como eles têm caído, praticamente toda semana tem caído bastante esse volume de cafés certificados lá, a Bolsa, naturalmente, que resolveu transferir uma parte dos estoques lá da Europa para a Bolsa em Nova York, para aqueles que quiserem receber o café, terem o café disponível para ser recebido. E nós sabemos que esses estoques na Europa também são muito baixos e que eles, caindo, como vão cair naturalmente, já têm caído, vão pressionar cada vez mais o mercado. Esta é a realidade que ocorre hoje. Nós tivemos ontem alta nos preços do café lá no mercado americano. Isso é decorrente dessa informação de que há, de certa maneira, dúvidas sobre a quantidade de café ofertada no mercado mundial? Exatamente, quer dizer, o pessoal já está começando a ficar impassível, porque o mercado está muito volume, com muita volatilidade nessa época do ano, principalmente também por causa do clima. E qualquer coisa que ocorra de diferente pode afetar nos preços do café. Então, quando houve essa notícia, isso teve um reflexo em bolsa e os participantes correram para cobrir posições. E sabemos também que nessa faixa aí de 2,35 para cima, rompendo, poderá ocorrer grandes compras de fundos para cobrir posições vendidas. Que até no dia 22 da semana que vem, essas posições deverão ser roladas para setembro. Esse é o nervosismo do mercado, está em torno disso aí. Para o cafeicultor brasileiro, o que isso significa? Os preços do café tendem também a acompanhar no Brasil essa alta que já ocorre na Bolsa de Nova York? Sim, principalmente com os produtores diluindo as vendas da safra, porque na realidade os estoques são muito baixos. E os estoques de café praticamente estão na árvore. Se o produtor souber diluir bem a venda, vender só o necessário, administrar o seu café, negociar as entregas de travas efetuadas há 1, 2, 3 anos atrás, sem seguro, que foram a preços baixos, com prazos para serem entregues mais à frente, naturalmente que os preços serão cada vez mais firmes, porque os estoques eles são realmente baixos. E as empresas, os compradores, que são poucos, grandes no mundo, eles procuram administrar o fluxo da oferta de café no mundo.
Só que os estoques foram abaixando, 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 e na realidade agora não tem como escapar da realidade, entendeu? Vamos falar sobre a perspectiva para a próxima safra, né? Há dúvidas sobre a produção brasileira de café. Enquanto consultorias como Safras e Mercado, por exemplo, apontam produção estimada perto de 61 milhões de sacas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fala em mais de 64 milhões de sacas. O que você me diz desses números? Isso sempre foi assim. Os interesses financeiros prevalecem sobre os fundamentos de mercado. Porque, na realidade, você tem bancos, você tem empresas, você tem as consultorias que trabalham para eles e procuram fazer com que o mercado ele se direcione para um determinado nível que seja de interesse deles. Isso é muito claro a partir do momento em que eles regulam o fluxo da oferta no mundo, porque eles têm informação de todos os países. Café é um produto de país pobre, então facilmente manipulável. Então, quando você passa medo nos produtores, você apregoa dados que muitas vezes não são a realidade, o produtor de medo acaba vendendo o seu café. Só que aqui no Brasil, já de um tempo para cá, o produtor tem ficado mais esperto. Ele começa a enxergar que o café dele, ele precisa aprender a vender, não é só produzir. Porque o comprador fala em produtividade, qualidade, mas ninguém fala em preço. E o produtor muitas vezes toma prejuízo ou não ganha nada e, no final das contas, acaba não conseguindo sair até do negócio. Você pega essa seca que houve de 2020 e 2021 para cá, 3 geadas. Nos nossos cálculos, os prejuízos foram da ordem de 25 a 30 bilhões de reais. E ninguém fala nisso. Inclusive foi falado que iam ajudar o produtor, soltar dinheiro do Funcafé, 2 bilhões e 300 milhões de reais. Pouca gente viu esse dinheiro. E, na realidade, o produtor está aí, ele está com prejuízo, sim, que ele tem que agregar ao custo de produção dele para ver se ele consegue recuperar um pouco daquilo que ele perdeu. Vocês consultaram e acompanham em diferentes regiões do país a produção do café para a safra atual. Os números, 61, 64 milhões de sacas, estão próximos dos números apurados pela Sincal? Não é a realidade. Não é a realidade, até porque muitos, só para você ter uma ideia, já terminaram até a colheita. Muitos não vão colher, vão preferir comprar o remédio para cuidar da broca, ao invés de colher o café. Porque o custo da colheita está na ordem de 600, 700 reais. Para você ter uma ideia, o custo de colher conilon em Rondônia está em 350 reais a saca. Então, os custos também subiram muito. E quando os custos sobem do jeito que subiram, normalmente os tratos também diminuem, porque o produtor não tem condições de tratar da maneira que devia. A única coisa que ajudou foi a chuva que houve do final do ano passado para agora, que ajudou as lavouras a se recuperarem. Mas, para safras à frente, 2023, não tem nada garantido, até porque nós estamos começando o inverno agora, no dia 21 de junho, e temos ainda todo o inverno, tem o problema das chuvas de verão e tudo, que vão fazer com que haja produção em 2023. Então, na realidade, o mundo, de uma maneira geral, está no fio da navalha com relação à oferta de café. E se o produtor souber valorizar o que ele tem, diluir bem a venda,
procurar não fazer dívidas, procurar não fazer travas nesse momento, até porque é um tiro no escuro. Ele pode vender o café dele a 3, 4 mil reais para 23, tomar uma geada e vai com café e tudo, ele acaba tendo que vender um pedaço de terra para poder acertar essa conta. Como tem muitos que vão acabar tendo que fazer isso. Infelizmente, Pulga. Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros, diretor da Sincal, Associação dos Cafeicultores do Brasil. Agradeço a entrevista do Fernando, Walter Puga Júnior, de São Paulo.